Olá, que Deus les bendiga a todos ustedes. Estamos aqui uma vez mais para dar sequência a nosso podcast falando sobre o Sermão del Monte. Vou repetir e estou recalcando isso, que é a base, não a base de toda nossa fé. Aí está, nesses capítulos, onde Jesus ele nos dá ensinanças com respeito a todo, caráter, conduta, comportamento, maneira de pensar, maneira de ver as coisas, o perdão, o inimigo, como ser com pessoas inimigas. Nós vamos aprender tudo isso durante nossos podcasts. E agora nós estamos aí na parte das bem-aventuranças, onde Jesus ele vai mostrando. Bem-aventurado significa feliz. Isso significa a palavra bem-aventurados. Quando você lê aí na Bíblia, em qualquer parte da Bíblia que você leia bem-aventurados, então ele quer dizer felizes. Felizes são os que fazem essas coisas. E hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os que têm hambre e sede de justiça, porque serão saciados. Hambre e sede de justiça. Vamos entender. Primeiro vamos entender hambre e sede. Quando você tem hambre e sede, o que é o que você faz? Você prontamente vai buscar água, não, para saciar sua sede, ou algo de comer para saciar sua hambre. Ou seja, quando você tem hambre e sede, você não simplesmente se cruza os braços e se queda esperando a ver quando a comida lhe vai chegar. Isso é impossível. Tampouco você não vai esperar que algo lhe ponga água na boca. Você tem que ir por édia. Então, quando Jesus habla de hambre e sede, ele mostra que as pessoas que querem alguma coisa, ellas la van a buscar hasta que ellas la encontrem. Ellas não simplesmente vão a buscar por buscar. Ellas buscam porque elas sabem o que querem. Então, se eu tenho sede, então eu vou buscar algo para beber. E comumente eu vou buscar água, porque é o melhor que você pode fazer. Beba água. Não beba refresco, não beba gaseosa. Isso lhe vai trazer dano à sua saúde. Beba água. Água sacia a sede. Refresco não. Um refresco na soda não vai saciar a sua sede. Ela vai amenizar, mas não vai saciar. A água sim. Então, quando eu tenho hambre e sede, eu vou buscar. Estou com hambre, então eu vou buscar algo que me apetece, algo que me guste. Não? Por isso que hasta dizem que uno nunca deve ir ao mercado quando está com hambre. Por quê? Porque você vai gastar mais dinheiro. Você já se deu conta? Você já foi ao mercado com hambre? E você, todo o que você vê, você quer comprar porque lhe dá hambre, você quer comer esta gadgeta, quero comer esta papa, quero comer isso e quer me dar ganas de comer. Enfim, você às vezes gasta um dineral e depois você deixa aí, quizás você nem coma aquilo, porque na verdade o que você tem era hambre. E como você tem hambre, você vai no mercado, evidentemente, você vai cometer um grave erro e vai gastar mais do que necessita. Pero bem, então, hambre e sede significa uma búsqueda por algo que eu sei que eu necessito de isso, eu quero isso e vou fazer o necessário para ter isso. Então, de isso se trata, quando Jesus usou essa expressão hambre e sede, e ele digo de justiça. Que é a justiça? A justiça é assim, é princípio moral que inclina a obrar e a juzgar, respeitando a verdade e dando a cada um o que lhe corresponda. Isso é justiça. Quando eu tenho hambre de justiça, sede de justiça, significa que eu tenho desejo por lo que é correto, por aquilo que é moral, por aquele que está de acordo com a vontade de Deus. Justiça. Eu quero justiça. Não é apenas a justiça humana, que você, por exemplo, teve um fraude e você vai, evidentemente, buscar a lei, buscar um advogado para requerir seus direitos, porque você quer justiça, não? A pessoa, quando lhe acusam de algo que ela não cometeu, então ela vai lutar a lo que seja, porque ela estará buscando a justiça, ou seja, eu quero a verdade, eu quero o que é correto, eu quero o que é certo, ou seja, é buscar a justiça. E Jesus ensinou que para que essa justiça que nós outros queremos
ella nos sea dada, como ele digo, porque serão saciados, para que obtengamos mais bem essa justiça, temos que ter esta hambre e esta sede. Ou seja, eu vou buscar por essa justiça hasta que eu la logre. Ou seja, eu não vou a um intento, eu vou lutar por justiça. Por exemplo, nós hemos visto aqui em México casos de famílias que estão lutando por la justiça de muerte de seus filhos, por exemplo. E eu me acordo de famílias que estão lutando por anos. E passa um governo, vem outro governo, e eles vão na porta do governo, e estão aí com pancartas, e estão aí falando, e acuérdate de fulano, de mengano, porque essas pessoas estão sedientas por justiça. E por isso elas não se detêm, aunque muitas vezes querem negar-lhe esta justiça, mas essas pessoas não desistem, porque elas sabem que a causa de elas é verdadeira. A causa de ella é justa. E por isso que elas nunca desistem de lutar por essa justiça. Assim também somos nós outros com respeito a Deus. Porque como nós outros sabemos que essa palavra, a palavra de Deus, é a verdade, nós outros nunca desistimos de anunciá-la. Sabe por quê? Porque nós outros sabemos que é justo. É justo que todas as pessoas conozcam a verdade. É justo que todas as pessoas elas entendam os direitos que Deus lhes concede através de sua palavra. É justo isso. É justo que todas as pessoas vivam com dignidade. É justo. E por isso que a Igreja Universal, por exemplo, ela luta tão forte contra ideologias, contra religiosidades que intentam escravizar as pessoas, levar as pessoas a viver uma vida mísera, uma vida de resignação, uma vida de conformismo, que leva as pessoas a dividir hasta a própria fé, porque muita gente crê em Deus, mas também crê em brujeria, crê em coisas. E nós outros vamos em contra tudo isso, por quê? Porque é o correto, é o justo. E sofrimos as consequências, é verdade. Passamos por persecuções, passamos por calúnias, por injustiças, mas nada disso nos vai desanimar jamais. Sabe por quê? Porque nós outros temos hambre e sede de justiça. Temos hambre e sede de que a verdade salga à luz, de que a gente realmente conosca a palavra de Deus, conosca a este Jesus que morreu na cruz por elas, não para que eles continuaram sofrendo, mas para dar a elas o direito a uma vida melhor. Isso é justo. Então, quando nós outros temos hambre e sede de justiça, não nos vamos a detener. Nada nem nadie nos hará retroceder. Se você, minha amiga, meu amigo, está passando por uma situação injusta, seja qual seja, uma situação injusta, seja em seu matrimônio, seja em seu trabalho, seja na escola, seja em seu barrio, aonde queira que você esteja. Quando a situação é injusta e você conhece o que é justo, você sabe o que é o correto, o que está aqui, como está aqui, respeitar o que é a verdade, dar a cada um não, o que lhe corresponde. Quando você conhece isso, então você nunca deixa de lutar por justiça. Nunca. Essa justiça, meu amigo, vendrá. Pode tardar, mas ela vai prevalecer. Porque a verdade sempre prevalece. A justiça sempre vai prevalecer. E se de pronto você disse assim, pero bispo, vivimos em um mundo de injustiças. O bispo, nós outros vivimos em um mundo de corruptos. Vivimos em um mundo onde as pessoas se corrompem por causa de dinheiro. Elas se corrompem. E como nós outros vamos obter justiça se estamos dentro de um sistema onde há tanta corrupção, onde as pessoas se vendem? Como vou obter a justiça? Deus hará a justiça. Se você busca essa justiça que é de Deus, Ele moverá as mãos para que a justiça lhe seja hecha. Se você seguir lutando por algo que é justo, mas apenas com a força de seu braço,
chega um momento em que você se cansa, porque se tarda e você não vê resultados. E por isso nós outros vemos matrimônios que se desasem, parejas que se separam, porque a pessoa disse, não, o que ele me está haciendo é injusto, então eu me largo, me vou, lo dejo e se acabou. Pero isso não resolve o problema. A justiça, meu amigo, minha amiga, quando está conectada com Deus, não lhe deixa de cair nem desanimar. Lhe hará lutar até o final. E você vai obter essa justiça que você tanto necessita. Não se deixe vencer. Não se deixe influenciar por os injustos. Não deixe que os injustos lhe corrompam a você. Se eles se venderam, você não se deve vender. Se eles se corromperam, você não se deve corromper. Você deve lutar por la justiça. E está prometido. Por isso Jesus digo que eu tenho que ter hambre e sede. Ou seja, eu vou lutar por isso até que eu lo tenha. Assim como quando eu tenho sede, eu vou buscar água até que eu la encontre. Se não há aqui no mueble, eu vou em la heladeira. Se não há em ladeira, eu vou buscar em la llave, mas eu vou encontrar essa água. Eu não me vou quedar simplesmente com la sede e bueno, não, porque se você não bebe a água, você vai morrer. Se você não come, você vai morrer. Então, são coisas essenciais. Então, hambre e sede de justiça me hace, meu amigo e minha amiga, ir hasta conseguir a justiça. Se eu não consigo a de los hombres, eu vou conseguir a divina. Mas essa justiça se tendrá que hacer em minha vida. Isso é o que Jesus nos ensina. Com isso, sabe o que eu aprendo? Jesus não nos hizo para ser débiles. Jesus não nos hizo para ser pessoas manipuladas por outros. Jesus não nos hizo para que nós outros pudiéramos ver a los demais e juntar-nos a los demais ou conformar-nos com o que os demais fazem. Não. Eu tenho caráter, eu tenho opinião própria, eu tenho vida própria, eu tenho fé própria. Então, vou a lutar por lo que é justo. Porque ele diz, bem-aventurados os que têm hambre e sede de justiça, porque eles, essas pessoas, serão saciadas. Ok? Amanhã eu regresso. Mais uma bem-aventurança. Vamos seguir meditando e pensando sobre isso. Sermão del Monte, base de nossa fé. Se você absorve cada uma dessas coisas, você verá como sua fé cambia, sua maneira de ver cambia, sua maneira de pensar cambia e, por suposto, sua maneira de actuar também vai cambiar. Deus bendiga a todos. Amanhã nos encontramos aqui com mais um podcast.